Nós vamos fazer uma leitura de Mateus, número 6, capítulo 6, o versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Contrário, amém? Mateus. Procuramos um lugar que esteja passando. Amém? Amém. Continuação do Sermão da Montanha. Esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deves esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o seu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora ao teu Pai, Pai que está em oculto, e o teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito tempo falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos libertirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas às tentações, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E vós, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam de jejum. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerem aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Glória a Deus. O capítulo 6 de Mateus faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta o seu programa de vida e ensina que os atos justos devem ser feitos para agradar a Deus, para buscar o reino de Deus. Jesus ensina aos seus discípulos que as ações de piedade devem ser feitas com o coração e sem intenção de serem vistas pelos homens. Jesus alerta para que as ações da justiça não sejam feitas para serem vistas pelos homens, pois caso contrário não se receberá a recompensa do Pai. Jesus adverte que as pessoas que não esmola, oram e jejuam,
apenas para serem elogiadas, vistas e admiradas pelos homens, não estão praticando o amor. Jesus ensina que as ações que são praticadas de coração terão a sua recompensa. Jesus ensina que as ações de piedade devem ser livres, desimpedidas, desinteressadas de reconhecimento. Jesus ensina que quando se jejua, não se deve fazer uma cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Jesus ensina que, quando se ora, não se deve usar vãs repetições. Jesus trouxe aqui uma oração ao Pai Nosso. Pai Nosso nos ensina como devemos orar a Deus. Não é uma fórmula mágica que precisamos repetir palavra por palavra para funcionar, mas é um guia para aprender a orar. Podemos usar os temas da oração do Pai Nosso para fazer nossas próximas orações. Orar a Deus: Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou a falar diretamente com Deus. Não precisamos de intermediários. Deus ouve nossas orações, mas devemos orar com respeito, e pedindo que Deus seja glorificado até em nossas orações. Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes a oração cai em chantagem e exigência? Deus, eu quero isto, senão eu deixo de amar você. Isso não é oração. A vontade de Deus é mais importante que a nossa vontade. Quando oramos, devemos começar por submeter-se nossa vontade à vontade de Deus. O sustento. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Revoluções já foram iniciadas por falta de pão. Pão é um alimento básico importante para sobreviver. Nossa vida, nosso sustento depende de Deus. Quando reconhecemos isso e oramos, confiando em Deus, Ele nos dá o sustento que precisamos, mesmo quando parece impossível. O perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uma parte importante da oração é pedir e oferecer perdão. Devemos ser humildes para reconhecer nossos erros e pedir perdão a Deus, mas também devemos perdoar quem pecou contra nós. Quando entendemos que Deus nos perdoa, quando não merecemos, devemos fazer o mesmo com outras pessoas que não merecem. Proteção. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos livra de todas as dificuldades, mas Ele nos ajuda a ficar firmes na luta contra o pecado. Quando estamos lutando contra tentações, podemos pedir a força de Deus para fazer o que é certo. Deus é mais forte que o pecado. Quando vencemos o pecado, mostramos a glória e o reino de Deus. Nesse capítulo de Mateus 6, Jesus explica que naquela época as pessoas, elas forçavam para que se aparecessem quando elas jejuavam, quando elas choravam, porque elas achavam que as pessoas iam ficar impressionadas. Então, se via que muitos não faziam para Deus, faziam para o homem, para se aparecer, para atender a sua próxima vontade. E Jesus trouxe os ensinamentos, alertando que isso não deveria se fazer. Quantas vezes vejo pessoas que vão orar, chegam lá e dizem: Pai, assim, 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 depois em nome de Jesus, amém, e vai embora. E Deus diz: e eu não vou falar? É só você que fala? Quando não vamos orar, nós não temos a esperança que Deus vai falar. Nós não vamos falar com expectativa: eu vou falar, mas eu vou esperar para Deus falar comigo. Por que será que o nosso Deus não fala? Será que Ele não está interessado em nós? Olha Deus, que tem boca e não falará. Olha Deus, que tem boca e não fala, é ídolo. Deus que tem boca e não fala, é ídolo. Adoração dos homens, abominação, imagem. Esse é o ídolo que não fala. Deus fala o tempo todo para nós, porém às vezes nós não
Prestamos atenção. Deus fala através do sonho, através dos acontecimentos e através das pessoas. Jesus pede para que os discípulos observem as aves do céu. Então parem agora nesse momento e pensem nessas aves. Imagine pela manhã um passarinho papai tendo lá no seu ninho seus filhotes, e ele preocupado com a família que não tem o que comer. Esses filhotes, quando sente a fome, começa a berrar estrondosamente, e esse pai fica preocupado. Ele não tem salário, ele não tem celeiro, ele não tem mantimento guardado. E ele com essa preocupação de sustentar os filhos, e os filhotes passando fome, gritando, pedindo comida todas as manhãs. Isso era um motivo para esse passarinho ficar estressado. Mas sabe o que ele faz? Ele louva a Deus. Ele começa a cantar logo pela manhã, em sua alegria, e não fica estressado. Assim Deus quer que nós sejamos, que a gente tire o estresse da nossa vida, que a gente tire a obsessão, a gente tire o trauma, o medo, que a gente cante, que a gente louve e agradeça a Deus quando alguma coisa estiver nos incomodando. Deus cuida das aves. Se Ele cuida das aves, imagina de nós. Ele fez a multiplicação usando criança, usando gente, e Ele não deixou faltar. Com poucas coisas, Ele sustentou muita gente. Jesus fala em uma oração aqui que nós não precisamos se mostrar quando oramos. Ele por si mesmo orava no oculto. Ele se afastava para orar no segredo, no silêncio dele. E assim que deve ser. Porque tudo que fazemos em oração, nós fazemos ao Pai, não para o nosso ego, não para nossas pessoas. E também nos afastar das pessoas que usam esse tipo de coisa para se aparecer, para prejudicar, para falar mal de nós. Porque fala que jejua mais, que pratica mais, que tem mais coisas, tem mais conhecimento, mas por si o conhecimento dele é apenas vago. O que nós buscamos em Deus não é o conhecimento só apenas, nós buscamos sentimento. Nós temos que aprender a amar, a respeitar o limite de cada um. Aí sim a nossa oração vai ter sentido. Se a gente não aprender a ser humilde, a se humilhar perante a Deus e as pessoas, reconhecer o limite de cada um, a gente não vai fazer a nossa sintonia com Deus. A nossa oração não vai funcionar. E muitas pessoas vão perguntar: por que você recebe a sua graça e eu não? Por que Deus prospera a sua vida e a minha não? É simples. Praticar o ato de bondade, o ato de fé, é o tempo todo. Desde uma criança, desde um adulto, morre. Qualquer coisa que você pegar, tem que pegar com carinho. Fazer com carinho as coisas acontecerem. Então, nesse sermão aqui, Deus fala. Jesus, então, os olha e fala: vocês valem mais que as aves. Se Deus cuida delas, cuidará de vocês também. O conselho final do Mestre é um alerta para os ansiosos, pois ele nos pede: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos levantar, irmão, para a gente orar um pouquinho? O culto hoje vai ser